Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada. E me siga nas outras redes sociais, pois lá eu posto vídeo todos os dias. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito no canal. Então chega de enrolação e bora pro caso de hoje. Armin Meiwes nasceu no dia 1º de dezembro de 1961 em Rotemburgo, na Alemanha. Ele tinha mais 2 irmãos e era o mais novo. O Armin teve uma infância muito difícil. Aos 8 anos de idade, o seu pai abandonou a família e foi embora. A sua mãe era uma mulher muito controladora e criticava tudo que o Armin fazia, e tratava ele como um empregado. Ela resolveu decorar toda a casa como um castelo medieval e usava roupas da época e obrigava o Armin a usar também. Todas as noites, a mãe do Armin contava a história do João e Maria para ele. Ele começou a ficar fascinado pela parte da história onde a bruxa quase devora o João. O Armin gostava muito de dessecar as bonecas e depois ele gostava de botar fogo nelas. O Armin começou a fantasiar sobre o canibalismo e ele tinha um amigo imaginário chamado Frank. Como a mãe do Armin era uma mulher muito controladora, para fugir desse comportamento controlador da sua mãe, o Armin acabou entrando no exército. E ele se tornou um soldado muito exemplar, e ele contou que nessa época ele não pensava mais sobre o canibalismo, ele não pensava mais sobre fazer isso, e estava vivendo uma vida muito boa. Um tempo depois, o Armin acabou entrando em uma agência de casamento e conheceu uma mulher chamada Petra. Eles começaram um relacionamento e logo eles se tornaram noivos. Eles tinham um relacionamento bom, só que para o Armin aquilo não estava dando certo, ele não conseguia sentir uma ligação pela sua noiva. O Armin pensava que para ter uma ligação com a sua noiva, ele teria que comer uma parte da carne dela. E com o tempo o relacionamento não deu certo, eles acabaram terminando o noivado e o Armin acabou voltando a morar com a sua mãe. Depois que o Armin voltou para a casa da sua mãe, os pensamentos sobre canibalismo voltaram muito fortes. O Armin queria uma pessoa que fosse ligado a ele para ter uma parte dessa pessoa dentro dele. A mãe do Armin acabou sofrendo um acidente e ele começou a cuidar dela, até que um tempo depois ela acabou falecendo, deixando ele sozinho. O Armin estava com bastante tempo livre, já que ele não precisava mais cuidar da sua mãe, então ele passou bastante desse tempo na internet. Ele entrava em vários fóruns que falavam sobre canibalismo. O Armin acabou encontrando um fórum chamado Café Canibal, onde pessoas falavam sobre canibalismo. Umas falavam sobre devorar e outras falavam sobre serem devoradas. O Armin acabou fazendo um post dizendo que estava procurando uma pessoa forte, robusta, de 18 a 30 anos de idade para serem mortas e depois devoradas. Em março de 2001, um homem chamado Bernard Brands, um engenheiro que morava em Berlim, acabou respondendo o post do Armin. Muitas pessoas também responderam esse post, mas acabaram desistindo. O Brands sonhava em ter o seu órgão genital mordido e arrancado com os dentes. De acordo com o Brands, isso seria o auge do prazer para ele. Os dois conversaram bastante. O Armin perguntou pro Brands se era isso que ele queria mesmo, pois o Armin não queria forçar ele a fazer nada, e ele disse que queria sim, até que eles acabaram marcando de se encontrar. No dia 9 de março de 2001, eles se encontram e vão até a casa do Armin. O Armin começa a preparar todas as coisas e pega uma câmera para poder gravar tudo. O Brands tomou vários sedativos e os dois tiveram relações sexuais. Em seguida, o Armin tentou arrancar o órgão genital do Brands com os dentes, mas ele não conseguiu, então ele acabou amputando o órgão genital com uma faca. Em seguida, os dois tentaram comer o órgão cru, mas não conseguiram porque era muito duro para mastigar. Então o Armin resolveu temperar o órgão e fritar, mas acabou queimando. Eles tentaram comer, mas não conseguiram, então o Armin acabou dando o órgão para o cachorro. O Brands estava quase inconsciente e estava com muito frio, então ele pediu para o Armin um banho quente. O Armin pegou o Brands, colocou dentro da banheira e começou a ler um livro para ele.
O Brent estava com uma hemorragia e o Armin achou que ele estava demorando demais para falecer, então para acabar com o sofrimento dele, o Armin acabou pegando uma faca e cortando a garganta do Brent. Em seguida, ele pegou o corpo dele e pendurou em um gancho de carne e começou a dividir as partes. Ele retirou as vísceras e a cabeça e acabou enterrando no quintal. O restante ele colocou dentro de um freezer. O Armin consumiu a carne do Brent durante 10 meses e nesse período ele consumiu 20 quilos de carne. Só que ele percebeu que a carne estava acabando, então ele voltou para o fórum para procurar outra pessoa que quisesse ser devorada e acabou fazendo um post. Um estudante norueguês acabou vendo o post que o Armin fez e todos os detalhes que ele tinha dado, e ele começou a ficar desconfiado porque ele achava que ele estava mentindo. Então ele acabou conversando com o Armin e falou que aceitava ser devorado, mas precisava saber se o Armin já tinha experiência nisso. O Armin disse que tinha experiência nisso, então o norueguês acabou denunciando ele. Os policiais começaram uma investigação e foram até a casa do Armin. Assim que eles chegam na casa do Armin, eles não encontram nada demais, até que eles vão até o freezer e encontram uma carne muito estranha. Eles perguntam pro Armin que carne que é essa e ele fala que é carne de bicho, só que os policiais começaram a pressionar ele até que ele confessou que era carne humana. Então os policiais acabaram encontrando a fita onde ele gravou tudo que ele tinha feito com o Brent e o Armin acabou sendo preso. O Armin teve 2 julgamentos e em 2004 ele foi condenado a 8 anos de prisão por homicídio culposo. Em 2006 teve outro julgamento e o Armin foi declarado culpado por assassinato e condenado à prisão perpétua. E esse caso ele é bizarro, perturbador, e coloca aqui embaixo o que vocês acharam desse caso e a gente se vê em um próximo vídeo.